Dando continuidade ao seminário Prêmio Caio 2013, teremos o prazer de receber no palco o Sr. Luiz Trigo. Professor titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, autor de vários livros e artigos sobre viagem, cultura, turismo e entretenimento, atua na graduação de Lazer e Turismo e no programa de mestrado em Estudos Culturais. Tem uma longa experiência profissional e acadêmica, gosta de viajar e esse é o seu 19º livro. Para apresentar o livro A Viagem, Caminho e Experiência, por favor, suba ao palco o Sr. Luiz Trigo. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui nesse evento especial da premiação Caio, aqui em São Paulo. E o que eu preparei para vocês é o making of, um pequeno trailer do que eu pesquisei durante quase 4 anos. Essa pesquisa aí foi fruto de uma série de leituras para minha prova de erudição para o concurso de titular da USP. Essa prova de erudição é uma aula. E como a maior parte da banca não era gente ligada a lazer ou a turismo, eu precisava ter um tema que interessasse ao público em geral, já que o concurso também envolve pessoas de todas as áreas. E eu escolhi a questão da viagem. Por que a viagem? Porque é algo que as pessoas realizam, ou de forma obrigatória, ou por lazer, ou por negócios, ou por deslocamentos que não tem nada a ver com turismo. Então não falei de turismo no livro, eu falei da viagem. Então o projeto foi analisar o fenômeno da viagem através de alguns recortes selecionados das artes, das ciências, das humanidades, através da história e do espaço. Já que o ser humano começou como nômade, o ser humano começou viajando pelo planeta. E isso não era algo confortável, não era uma opção. A viagem começa como uma necessidade, começa como algo imposto pela natureza e que vai ser modificada pela cultura. E ela não é só geográfica, ela pode ser histórica, pode ser onírica, pode ser imaginária, espiritual, simbólica ou até mesmo química. As famosas viagens por drogas psicoativas, que algumas religiões xamânicas utilizam em cultos, etc. E a viagem gera medo. O Albert Camus, autor francês, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, ele falava que o que dá valor à viagem é o medo. Quando a gente está longe do nosso país, nós somos tomados por um medo vago, um medo instintivo e um desejo de voltar à proteção de nossos velhos hábitos. Esse é o mais óbvio benefício da viagem. Então nós estamos chegando perto daquilo que não só eu, mas vários filósofos, psicanalistas, literatos descobriram sobre viagem. Por quê? Porque a aventura sempre supera o medo. A aventura de viver supera o medo da morte. Eros supera Thanatos. E a gente vai em busca de algo. E aí, ao longo da história, pode ser um lugar imaginário, pode ser um lugar que não necessariamente exista, pode ser um lugar que já existiu, que não existe mais. Azimuth, né? A montanha do velho da montanha. Essa montanha, esse espaço hoje são ruínas. É como Éfeso, são ruínas. Mas as pessoas que caminham pelas ruínas de Éfeso não estão vendo aquelas ruínas, estão imaginando uma cidade pujante, uma cidade onde o mar chegava logo até ali, tinha o porto, hoje não existe mais o porto. E os exploradores, o Abraão, o Moisés, o Marco Polo, o Fernão de Magalhães, o Cristóvão Colombo, Neil Armstrong, todos eles foram em busca desse desejo profundo do ser humano, que é descobrir algo. Mas descobrir o quê? É a busca de si mesmo. A viagem é um meio de autoconhecimento. E não é um autoconhecimento fácil. Eu sempre brinco, né, com as pessoas, não só com os alunos, mas eu comento, se você quer conhecer alguém, viaje com essa pessoa. A viagem, ela ou fortalece relacionamentos, ou acaba, interrompe. Há pessoas com as quais a gente viaja, fala, deu, tá bom. E há pessoas que você mal conhece e depois de uma viagem se tornam amigas ou amigos mais ou menos profundos. E essa foto foi a mesma que eu tirei na garupa de uma moto. No anel rodoviário de Madrid, estava com um velho amigo meu que é professor no exterior. Ele estava em ano sabático, estava na moto dele na BMW. E então foi eu lembro da emoção, né, de tirar uma foto
numa moto, inaugurando um túnel rodoviário subterrâneo. Então, são essas coisas que a gente busca. E um caminho. É a busca de si mesmo o caminho. E esse caminho é um conto mitológico mais popular. Todos os grupos culturais rendem homenagem a essa árdua viagem, que é a busca do caminho. De qual caminho? Do nosso próprio caminho. A viagem que foi realizada não só para salvar a comunidade ou o mundo, mas para salvar a si mesmo. Já se sabia, muito antes que se inventasse a psicanálise, que um dos melhores caminhos para impulsionar o desenvolvimento e a cura era fazer uma viagem, ir em busca de aventuras, mudar de ares, descobrir novos horizontes, conhecer novas pessoas. E aí a gente percorre desde um passado, pode ser um passado de Brasil, do Brasil colonial, do Brasil pré-colonial, pode ser um passado de uma outra civilização, como a Angkor, no Sudeste Asiático, de uma civilização que não existe mais. Pode ser um futuro. O que é esse futuro? O que a gente espera do futuro? É o nosso imaginário, é o nosso desejo. Mas esse futuro é ligado ao passado, pelo presente. Então são essas ambições que nós temos, que passam inclusive pelos mitos. Todo o marketing de viagens, toda a publicidade ligada, seja viagens individuais, seja viagens em massa, ela procura passar essa sensação de você vai ter uma experiência única na sua vida. Nem sempre isso é verdade. Mas quando isso acontece, a mágica fica realçada. Que é o que grandes empresas do mundo, como, por exemplo, a Disney, ou outras empresas de entretenimento, ou cruzeiros marítimos, ou alguns resorts, tentam fazer. Uma experiência que te marque, para você lembrar sempre dessa viagem. Ora, se a experiência marcou, isso significa que ali eu me diverti, ali eu aprendi alguma coisa, eu me relacionei com outras pessoas, eu me relacionei com o ambiente, com a natureza, com a cultura, e isso me transformou de alguma forma. E eu sei que me transformou porque quando eu cheguei eu era uma pessoa, quando eu saí eu era uma pessoa um pouco diferente, e eu tenho consciência de ambas, eu tenho consciência da mudança. Eu curti a mudança. Aquilo me fez bem. Mesmo que eu tenha tido alguns problemas, eventualmente aquilo me fez muito bem. Porque aquelas dificuldades me ensinaram a superar um monte de bloqueios, um monte de frustrações, um monte de ressentimentos. Me deu mais bom humor perante a vida. Fez com que eu ficasse menos chato. Gente chata é horrível em viagem. Ninguém gosta de viajar com gente chata. Por quê? Essa pessoa é chata, ela não tolera especialmente ela mesma. E o mundo está aí para a gente descobrir esse mundo. O mundo tem belezas, tem coisas terríveis. O mundo é o luminoso. O luminoso é a mescla daquilo que é fantástico, delicioso, e daquilo que é perigoso. O mundo não é só perigoso, ou só terrível, ou só trágico. Nem é só comédia, só farra, só festa. É uma mescla. E isso é o luminoso. O mundo não é nem branco nem negro. O mundo tem uma série de cores intermediárias que não são também apenas cinzas. Há um degradê imenso que nos faz conhecer. E muito recentemente, esse mês, saiu o último livro do Umberto Eco, História das Terras e Lugares Lendários. Há outros livros a respeito. Tem um livro em espanhol chamado História das Coisas que Nunca Existiram. É desse imaginário que estou falando. Ele é compilado a atlas do imaginário. Ora, os atlas históricos são atlas do imaginário. Civilização bizantina, civilização persa. Aquilo para nós é o imaginário, aquilo é o passado, aquilo não existe mais. Nós construímos esses mapas, esses atlas, essas maquetes, essas gravuras, com base em investigações arqueológicas, históricas, que foram reconstruídas a partir de rochas, a partir de relatos, não de gente viva, mas de relatos de pessoas que morreram, eventualmente há séculos. Por isso que essas lendas têm o desejo. Mas mesmo numa cidade como São Paulo, ela tem o seu lado de desejo, ela tem um lado do imaginário. E é isso que as pessoas procuram, é isso que as pessoas querem. E esses mitos, não são só os mitos, que inclusive não apenas o Umberto Eco, mas vários autores trabalham, o mito de Albion na Inglaterra.
Foram os romanos ao conquistar a Inglaterra que tiveram esse mito, tiveram a ideia do mito. Para eles aquela terra era fantástica, era branca, Albião é branca. Havia uma ilha chamada Rai Brasil, perto dos Açores ou da Irlanda, muito antes da descoberta do Brasil. E quando o Brasil foi, o achamento do Brasil, como dizem os portugueses, quando a América Latina foi descoberta, quando a África foi mapeada, a Ásia, havia um ditado do século XVI: não existe pecado do lado de baixo do Equador, lá tudo é permitido, lá é o paraíso. Visões do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Voltamos aos mitos. O Brasil faz parte desse mito, até hoje. Hoje, o estrangeiro, quando chega ao Brasil, a pessoa do Sudeste, quando chega ao Nordeste ou à Amazônia, o nordestino que vem passar uma semana em São Paulo, tem esse mito, tem esse desejo. Tem as ilhas dos lotófagos no Mediterrâneo, era um pessoal que vivia chapado no Mediterrâneo. É bem isso, a descrição da ilha. O povo vivia drogado, chapado, curtindo a vida. A Ilha do Velho do Mar, do Simbá, a Ilha de Próspero, do Shakespeare, né? Na Tempestade, que é uma grande analogia, e várias ilhas. Esse mito, ele surgiu no tempo do circular, no tempo do Ouróboro, a serpente que engole a própria cauda. Era o tempo mítico, o tempo circular. Cíclico como as estações, como as marés, como a lua, as fases da lua, como a mulher. A mulher é cíclica. Esse era o tempo mítico. E ele foi transformado para o tempo linear a partir do monoteísmo judaico, a partir de Gênesis 1. E no começo, Javé, o espírito de Javé pairava sobre o abismo. E ele disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Esse é o começo do tempo linear. O tempo deixou de ser cíclico, mas nem por isso deixou de ser, de certa forma, mítico. O tempo é um mistério que nos abraça. As viagens percorrem o espaço, mas não só o espaço, é através do tempo que nós nos deslocamos. Nós vamos para algum lugar num determinado momento e voltamos em outro momento no futuro. E aquele presente da partida se torna um passado. E o tempo é algo que nós, não era só Santo Agostinho que não sabia definir bem o tempo, a gente também tem uma certa dificuldade nisso. Então vai da Grécia mitológica ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento falou de viagens no livro da sabedoria, o Sirácida. O homem que viajou aprendeu muito. O homem de experiência. Muita gente fala em turismo de experiência. Hoje eu mesmo tenho um capítulo a respeito. Mas o Antigo Testamento fala de experiência. Fala que quem tem experiência exprime-se com conhecimento de causa. Quem não foi posto à prova sabe poucas coisas. Mas quem viajou está cheio de recursos. Muito vi nas viagens, e o que compreendi ultrapassa o que eu poderia dizer. Corri perigos mortais, mas fui salvo graças à minha experiência. Ele se transformou. É que nem São Paulo, que fala das fadigas e dos perigos das viagens dele. São Paulo relata isso. Saul de Tarsis viajou muito. Por isso que tem o caminho. O cristianismo é conhecido como caminho. Por quê? É a descoberta. E é o filósofo Gabriel Marcel, que tem o livro Homo Viator, é o ser humano sempre a caminho para a sua plenitude. Então a itinerância, diferente das migrações ou do turismo, é um sistema de vida dos povos nômades, como foi com Abrão ou Moisés. Estamos voltando ao nomadismo. Nós somos peregrinos sobre a terra, mesmo que sejamos ateus. E nós buscamos o quê? O conhecimento. O conhecimento do mundo, o conhecimento das outras pessoas e o conhecimento de nós mesmos. Isso daí está nos iluministas, está na ciência, está na mitologia, está na astrologia, está em todo lugar. É a busca de si mesmo, é o que nós estamos fazendo aqui. A gente se reúne, a gente vai em congressos, a gente viaja para conhecer um pouco mais, para saber mais sobre nossas vidas, ao longo do tempo, que é o grande vetor das viagens. E a gente estranha o que é diferente. O Juan José Saer é um autor argentino, ele fala do estranhamento. Aqui, né, da região platina, da região dos grandes rios.
Então ele fala, o odor dos rios é ímpar, é um odor de origem, da formação úmida, trabalhosa, do crescimento. Ele fala desse estranhamento, e o Paul Bowles fala do estranhamento na África. E para terminar, alguém que eu gosto muito, né, que se na época, né, poderia ter ganho o prêmio Nobel, não era muito comum, era uma língua ainda não tão importante quanto é hoje. O português hoje é uma língua muito importante, é o Fernando Pessoa, o mar português, que está escrito na velha ortografia. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Esse abismo é viagem. O que ele espelha é a nossa história, a nossa alma, o nosso desejo. O livro está sendo oferecido aqui hoje e dia 17 de dezembro, terça-feira, será lançado na Livraria Cultura, a nova Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, da Avenida Faria Lima. Agradeço a organização do Prêmio Caio por essa oportunidade. Muito obrigado e boa viagem para todos nós.